Tem RH de plantão amanhã? Tem que ter. É bom se preparar, então. Se acho... perder pro São Paulo em casa, a casa não não dá perdeu. coletiva, já falei isso. Não, nunca perdeu. Pascoal, vou te fazer uma pergunta. Você que é bem informado lá do... Faz fácil, hein? Porque hoje ele também... eu vai sei. fazer. Se perder para o São Paulo, o Roger dará a coletiva? Eu acho até que pode dar entrevista coletiva, mas que se perder do São Paulo, não... Eu duvidei... Qual o tom da entrevista, se ele der? Eu duvidei até que ele fosse ser treinador no sábado. E se o Palmeiras Pela entrar com sangue pressão. nos olhos amanhã? O Palmeiras entrar daquele jeito igual contra o Boca na Bomboneira. E aí? Esse é o jogo para derrubar técnico. É o momento. Que bom, né? Esse é o jogo para cair treinador. Mas Volta o Felipe mas Melo. o que você está falando é que os jogadores querem derrubar o treinador. Não acho isso. Não, nada. Eu não sei se Não querem acho derrubar isso. o treinador, Não, Benjamin, não, mas não. esse é o jogo para derrubar o técnico e até com relação ao comportamento da diretoria. Porque a diretoria já não morre de amores pelo Roger, a não ser o Alexandre Matos. Meu senhor, não A tem diretoria do diretoria. Palmeiras tá Lá pressionada. no Palmeiras tem o presidente e o Alexandre Matos. Não, Pascoal, tem mais ninguém. Não, Pascoal. Só tem agora o Os pessoal conselheiros, do os conselheiros, conselho, Pascoal, porque eles fazem o parte presidente de uma não tem mais diretoria do clube. diretoria. O presidente do Palmeiras não tem diretoria. Pascoal, os conselheiros estão pressionando, Não, ele não pressionando quer, ele muito. quer os caras só na próxima eleição e quer os caras do lado dele. Ele já viu um monte de gente demandando para algumas facções políticas e não tem mais ninguém do lado dele. Isolado? Faz tempo que ele está isolado. Eu não sabia. Faz tempo que ele está isolado. Eu já falei isso aqui desde o começo do ano. Galhote? O Galhote está isolado faz Os tempo. conselheiros, eles elegem o presidente, Pascoal, eles fazem parte de uma estrutura ali. Está isolado. Ele precisa estar de bem. É com a dona Leila. E ele precisa estar de bem. É com o cara no marketing dele, que ele colocou lá, que tem que fazer o plano avante funcionar. Ele tem que estar de bem. É com o time de futebol dele, para obter resultado, para que ele continue ganhando dinheiro. Fica isolado politicamente, para que serve isso? Quem elege o presidente no Palmeiras? Ele vai sair agora. Não, mas quem elege? Não, ele vai candidato à reeleição. Tudo bem, se ele sair, é o conselho. Ele depende dos caras, senhor Sócio. Jorge. Não, sócio. Sócio e conselho. Sim. Exato. O conselho também Se vota. ganhar o campeonato, perdão, eu falei que ia sair, não vai sair não. Se ganhar o campeonato, se ele como fizer do Palmeiras, der continuidade ao que o Paulo Nobre vinha fazendo, ele se elege. Claro que sim. Ele se elege. Mas Quem e a vai chance, botar o cara? Sormani, vamos lá. A eleição do Palmeiras é antes do término do Campeonato Brasileiro. O único título que ele poderia vencer era o Campeonato Paulista. Ele não poderia tem essa apresentar. certeza que ele será o campeão brasileiro. Hoje tem ele data, precisa eleição, sim, certo, hoje mano. ele precisa Outubro, sim novembro. ter uma aliança política Outubro, com esses conselheiros que depois estão lá enchendo o saco dele, porque se ele ser pontinhos pra todo mundo, ele tá lascado. É suicídio. É suicídio, cara. É claro que ele precisa estar amarrado com os caras. O único que eu título que sei ele é pode que o ganhar é a presidente Copa do do Brasil. Palmeiras está muito A Copa do Brasil é depois da eleição, afinal. depois da eleição. Novembro. Depois da eleição. O único título que era possível o Palmeiras vencer Era esse só ano era o no Campeonato Pascoal. Paulista. O que eu sei é que o presidente do Antes da Palmeiras eleição. está muito pressionado por essas pessoas do Conselho Deliberativo, por essas pessoas da diretoria, que ainda estão, que possivelmente possam estar ao lado dele, mas não tem mais ninguém taxativamente acompanhando tudo que faz o Palmeiras, não tem mais. O presidente do Palmeiras conseguiu, ao contrário do Paulo Nobre. Paulo Nobre, ele tinha a diretoria, mas ele fechava a porta, falava, não quero escutar ninguém. Paulo Nobre não escutava ninguém, mas tinha os caras que eram da diretoria. Mas o presidente do Palmeiras escuta todo mundo e não tem ninguém do lado dele. Ao contrário, está tomando pressão, uma pressão tremenda. A pressão para demitir o Roger Machado é tremenda. Muito forte. E ele está segurando. Por quê? Porque ele se baseia no que diz o diretor de futebol. E no que tá certo. Ele está embasado. Agora, se ele não confia se mais ele no confia, cara, exatamente. aí ele demite o cara. Perfeitamente, você tem toda a razão. Que era o que o Bandeira deveria ter feito com o Rodrigo Caetano. Se De maneira botava fé, correta, ele sempre acreditou no Rodrigo Caetano. E de maneira correta, o Gagliotti acredita no Alexandre Matos. E isso que está acontecendo. Só pra o reiterar. apoio dele é assim. E, como disse o Benja, ele está muito bem com a patrocinadora do clube e caminha nesse sentido. Agora, há uma pressão muito grande de pessoas do conselho e de pessoas próximas ao presidente para a demissão do treinador. E ele não demitiu. E ele não cedeu até esse momento. E eu vou dizer, eu confesso para vocês, eu pensei que ele fosse ceder depois da derrota para o Cruzeiro. Pensei. Mas ele não cedeu. Não correu risco porque tem um clássico no final de semana e poderia desestruturar a equipe ao longo dessa preparação. Dorival esse ano foi mandado embora e depois perdeu o Palmeiras. Exatamente. E outra coisa, o Gagliotti pode ser campeão da Copa do Brasil, sim. A final é em 17 de outubro. Mas Assim a como eleição foi ano quando passado. que é? É em novembro. Não, a eleição Não, a do eleição Palmeiras é em novembro, mas a final da Copa do Brasil é em outubro, né? 17 de Novembro outubro. também. 17 de outubro. Eu achei que a final da Copa do Brasil era 17 em de outubro. novembro. Ele pode ser campeão da Copa do Brasil.
são 2 eleições no Palmeiras, né? Ele tem que fazer a eleição do mas sócio e isso depois... se dane, Pascoal. depois Palmeiras e São Paulo, jogo clássico. Não, pra mim o São Paulo é favorito. Pra mim o São Paulo é favorito, mesmo jogando na arena do Palmeiras. Eu não acho. Eu acho. O São Paulo tá jogando um jogo muito melhor igual. que o Palmeiras. Eu acho um jogo igual. Eu acho um jogo Clássico, absolutamente Pascoal. igual. Clássico, as coisas se Eu acho- equilibram, cara. Vem cá, o São Paulo jogou bem fora de casa contra quem? Contra o América. Quem mais? Bom, não tinha vencido fora de casa, tinha com dificuldades para vencer fora de casa. Empatou, inclusive, com o Ceará. Exatamente. O que me garante que o Palmeiras, que o São Paulo vai chegar no Allianz Parque, lotado, onde ele nunca ganhou, onde existe um trauma, e vai ganhar do Palmeiras? Mas como, como é que eu vou O São Paulo apostar? ainda tá invicto. O São Paulo São chega, Paulo é o único São eu sei Paulo que chega ele pode melhor. empatar, O São ele pode Paulo empatar. o São Paulo tá jogando melhor que o Palmeiras? O São Paulo tá jogando... Tá, jogando mas bem. é muito melhor do que o Palmeiras? Não acho. O São Não é Paulo tá muito com mais melhor, cara tá de melhor. time hoje do que o Tá Palmeiras. mais arrumado, você tá dizendo? Tá mais arrumado do que o Palmeiras. Vamos ver como ser. Infelizmente, acho que a gente não vai ver. Infelizmente, a gente não vai ver mesmo. Tem Vai Wi-Fi tá- no avião, já falei. Tem Wi-Fi no avião? A de vocês a companhia é boa, tem Wi-Fi então tá lá. bom. Não, mas não dá Ah, pra ver um jogo, não. Não, se tiver. Claro que dá. Se tiver Wi-Fi no avião, Dá Claro pra que ver. pelo pacote que nós temos, dá pra ver. Claro, lógico que dá. vai, para, Lógico você para de que ser dá. muquirana. Wi-Fi. Tá bom. Então, o Muquirana, ele não quer pagar o remédio. Ele tá me pedindo tênis, meia Camisa, e remédio. camiseta. Só falta ele me pedir pra eu levar Tem uma um pacote- marmita Não, ele vai pra querer ele, que você pague o pacote de dados para ele assistir o jogo. E dá para ver. Bom, enfim, desculpa nessa. Tá, A o banho questão não toda é, paga lá, não tem problema. O São Paulo hoje joga esse estilo de futebol mais fechado, mais retrancado. O Diego São Paulo Aguirre joga valorizou a retrancado. defesa. Lá vem ele com a retranca, São hein? Paulo, O São Paulo joga tomou retrancado? 4 gols nos últimos 2 jogos. Como é que joga O essa São Paulo parte? joga retrancado? O São Paulo consertou a forte do São defesa. Paulo é o O São ataque. Paulo, Que São isso? Paulo consertou a Imagina, defesa. tá Claro que louco. sim, não, senhor. Imagina, Não, senhor. São Paulo toma gol todo São jogo. Paulo Tá ali entre os 10 menos vazados do O campeonato. São Paulo, Vamos conferir. o São Paulo acertou a defesa. O Diego Aguirre defesa coisa priorizou nenhuma. o setor defensivo. Melhorou lá pra entrada do Everton, lá pra frente, arrumou a o pessoal melhora. resolver. A entrada do Fixou Everton o foi Jusilei boa. de primeiro volante. Acertou a defesa. Acertou a defesa. O São Paulo tinha um grave problema. E é justamente a grande dor de cabeça do Palmeiras. Quando o time entra no esquema de jogo mais fechadinho, esperando o contra-ataque, com um time que joga todo aberto como é o Palmeiras. Facinca, vamos aproveitar aí rapidinho, Pascoal Cito, você já fala. Vamos ver o Antônio Carlos está ao vivo lá na Academia de Futebol do Palmeiras. Gramado, Que o deve voltar Facincani aí. elogia Qual a todo dia. importância no jogador com a experiência dele dentro de campo para um momento de pressão como esse? A gente sabe que o Felipe Melo dentro de campo agrega muito, mas não só ele também. Eu acho que todo mundo que entra dentro do jogo, sendo o Felipe, sendo qualquer um que esteja de suplente na partida, eu acho que vai nos agregar bastante, vai nos ajudar bastante. Nosso elenco é um elenco muito forte, mas como você falou, Felipe Melo, onde passou por grandes clubes da Europa, então com certeza ele estando no jogo agrega bastante no jogo e vai nos ajudar bastante, como vem nos ajudando, como vem nos evoluindo a cada momento que ele está em campo. Quanto muda para uma equipe titular olhar para as suas duas laterais e identificar que de um jogo para o outro, duas mudanças aconteceram, porque o Marcos Rocha tem de sair do time pela suspensão e o Diogo Barbosa, pela lógica, deve voltar a ser titular na esquerda. Para uma equipe, para o equilíbrio dela, o que muda você olhar de um jogo para o outro, os dois laterais serem jogadores diferentes? Cara, sinceramente, eu acho que muda o nome. Somente o nome. Eu acho que todos estão evoluindo muito bem, todos estão no mesmo patamar. O professor Roger vem dizendo bastante que qualquer um que entrar vai fazer a diferença, tem que fazer a diferença. Então, cara, seja o Diogo, seja o Vitor, seja o Marcos Rocha, seja o Mike. Então, eu acho que qualquer um vai agregar valor ao time, como está acontecendo. Eu acho que em todos os jogos que teve essa situação de cartões amarelos, eu acho que quem entrou foi muito bem. Então, eu acho que isso que é bastante importante. Todo mundo se conhece aqui dentro desse clube e sabe que a gente, quando a gente vai suprir a ausência de um jogador, eu acho que tem que dar o melhor e é isso que está acontecendo. Tudo bem, Antônio Garcia? Essa sequência, até a parada para a Copa, é uma sequência, se a gente for ver, o Campeonato Brasileiro é todo ele difícil, mas você tem o Grêmio, que é campeão da Libertadores, você tem o Ceará, que ainda não venceu, vai jogar fora de casa, além do São Paulo, que é o primeiro deles, e depois o Flamengo, líder em casa. Essa sequência, antes da Copa, o que pode representar para vocês em termos até de tranquilidade para essa segunda metade do Brasileiro? Cara, é muita coisa, né? Eu acho que são jogos bastante importantes. Conseguimos a classificação geral na Libertadores, conseguimos a classificação na Copa do Brasil e agora precisamos almejar o melhor
para que a gente possa, nessa parada da Copa, trabalhar com a cabeça tranquila, focado para a sequência do ano que vai vir. Então, com certeza, em todos esses jogos nós vamos buscar a vitória, com certeza. Vamos trabalhar firme em todos os momentos para que, como eu falei, a gente possa almejar o melhor até essa parada da Copa, para que a gente continue com o mesmo pensamento depois dela. Dá para detectar. Bom, estamos de volta aí. Vocês estavam acompanhando aí a coletiva do Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras. Na tua opinião, meu menino, você acha que o Palmeiras amanhã entra com uma postura diferente em campo? Eu acho que os jogadores do Palmeiras eles não vão ser tão apáticos não, Benja, porque eu acredito muito naquele lance aí do clássico igualar as forças, cara. O São Paulo é favorito pro jogo, o São Paulo tem jogado melhor que o Palmeiras. Por que não jogou com o Cruzeiro? O quê? Por que jogou tão mal com o Cruzeiro? Não, mas é que tá, Por que jogou mas contra o América clássico naquele local, jeito? Não, mas pro você sabe rival que clássico você sabe local que é diferente. É diferente, Pascoal, a figura muda. Então eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Acho ainda que o São Paulo tá à frente, mas o São Paulo não goleia o jogo não. Vamos dar uma olhada, O Edu Dracena falou uma frase importante depois do jogo. Só um minuto, olha lá, Pascoalzinho. 6 jogos no Allianz Parque, São Paulo e Palmeiras. Foram 6 vitórias do Palmeiras, 18 gols marcados, apenas 3 sofridos. 4 jogos que o Palmeiras não leva um gol de São Paulo no Allianz Parque. E eu acho o São Paulo favorito para esse jogo. Então você joga na coluna 2. Se eu tivesse que apostar na loteria, apostaria no Se São o Paulo. Palmeiras ganhar, você vem de porquinho? Não. É apenas Na uma. Rússia? Não, eu não tô tão abalado como o rapaz aqui que se abala. Desculpa, Pascoal. Com base no que você acha que o São Paulo vai ganhar? Com base no jogo igual, São Paulo. Liga o microfone aí. Eu vou explicar para vocês. Tom, espirrando. repita. Com base no que, gente? Um jogo vez. igual. Igual. Mas ele não Se pode você- achar que o São Paulo vai ganhar? Eu tenho por base os pode últimos achar? jogos. Pode, é verdade, Nos últimos pode. jogos. Ele é engraçado, com base no quê? O Diego pode falar e ele falou que tem que deixar falar. O Pascoal fala, não vale. Não, mas ele tá dizendo que o São Paulo vai ganhar. São Paulo vai São ganhar. Paulo é favorito pra mim. A minha base são os últimos jogos do Palmeiras. Os últimos jogos do Palmeiras não transmitem para o torcedor nenhuma segurança Isso. de que o time possa ganhar. O São Paulo, sim. Fora de casa, São Paulo São também? Paulo ganhou a última partida fora de casa. De quem? Contra o América. América Mineiro, né, Do gente? América. É isso que eu tô falando. E o time do São Paulo mostra pro torcedor Você que gosta está de em muretar, evolução. essa América era que uma jogou bem oportunidade com o grande pra você. Não. muretar. Eu não tenho nada de O São Paulo muretar. Eu empatou falo com o que eu tenho Fluminense, né? percepção. hã? O São Paulo empatou aquele jogo com o Fluminense. O Fluminense é um time que também tá bem. Facincani, também tem isso. Facincani, o Janailson. Fala aqui, o Janailson. O Palmeiras está sentindo falta do Borja. Foi só ele sair do time que o time caiu de rendimento. Mas você tá perguntando pra ele? O cara perguntou. Pra quê? Pro Facincani? Que o Facincani fala que o cara é um caneludo, Na verdade, não faz gol, é um horroroso, não é... Claro, ele não é o centroavante dos sonhos de ninguém. Ele estava num bom momento. A questão não é nem o Borja ou qualquer outro cara. A construção da jogada para o ataque não funciona. Lucas Lima joga sozinho. Nem Dudu, nem Queiro são jogadores. outra Uma coisa. coisa. Se a saída for... Pô, mas é difícil Não, esse cara é o que ele quer. Esses caras não Gente, respondem pergunta, né? é igual Parece, não é isso que eu falar, parece Brincadeira. político, cara. Vou te contar. Sabe por quê? Ele não gosta do Borja. Vou Então ele não vai repetir falar com o a- Borja. Quer ver? Então vamos lá. Repete aí, Vamos Benja. lá, Silva JR. Vamos. Ele fala, bem, já o Palmeiras está sentindo falta do Borja. Só foi ele sair que o time caiu de rendimento. Sim, está sentindo falta do Borja. E Eu os acho que o números Borja mostram isso, né? vinha num bom momento, vinha fazendo gols, resolvendo jogos importantes. Eu acho que o Palmeiras sente a falta do Borja no ataque. O André Moraes, bem já. Os caras perguntam, tudo qual é que legal, né? Eu gosto disso, bem já. Com o senhor Borja que estava com o mesmo problema. Bem já. Ah, e o Borja não estava fazendo gol. O Borja não estava fazendo gol, não estava ajudando o time do Palmeiras. O Borja é um horror. André Tá bom, Moraes, não é o artilheiro do time. A Análise é o outra. Twitter. A análise é outra. O Você tem bem que já. expandir a sua análise para outra Pergunta pro coisa. Ouça, pô! Ele tá falando em cima de você, você não chama ele. Tô falando pra ele parar também. Benja, pergunta pro Facincani o que ele acha do William no ataque do Palmeiras, já que ele disse que o Borja não ia fazer falta. Acho muito bom jogador o William. Ué, Não, ele perguntou se o William é bom. Ele e perguntou... que ele acha do ataque? Repito, acho o William um bom jogador. Bom jogador tem que jogar. Quem não hoje justifica a titularidade chama-se Dudu. O William e Keno hoje na ausência do Borja. Ponto. E aí você põe mais um meia junto com o Lucas Lima. Em vez de você abrir o Johan lá pra ponta, traz o Johan por dentro. Ele é bom jogador. O Johan pode jogar no lugar do Lucas Lima. O Borja não faz... que A pergunta é, acho- o Borja não faz falta no Palmeiras? Não, pelo momento que viria, que estava vivendo, é claro que faz falta. A questão toda é que é o problema do Palmeiras. Caiu o braço. Ufa! Pera, deixa Bora, eu mais palma. Ufa! Aê!
perde. Aê! Cedeu a pressão. Aê, Facicane! Hashtag humildade pra ele, hein? Foi humilde. Aqui, pô. Com ou sem Borja, o Palmeiras tem um grave problema. Chama-se construção de jogadas pelo meio campo. Como é que se constrói? O Palmeiras hoje tem um meio isolado, em meio, às vezes, 2, 3 volantes adversários. Não tem mais ninguém jogando junto com ele. E os dois atacantes são extremamente individualistas. Eles não são atacantes de suporte à criatividade do Palmeiras. Olha aqui. Então, a partir do momento que o Roger abrir mão desse esquema maldito de 3 atacantes que expõe o time e deixa o time todo aberto e passar a tirar um desses caras, problema é que hoje o cara que precisa sair chama-se Dudu, e trazer mais um meia pra ajudar o Lucas Lima, aí seria... Pode abrir o William pelo lado do campo? Olha aqui. Dá pra abrir o William pelo lado do campo? Claro que dá, lógico, joga as duas. Se abre ali, eles fazem Não, aquele mas acho overlap. que é o tal negócio. O problema não está no formato. O problema está em quem realiza. Não, É só isso. o formato É verdade faz com que o essa Palmeiras história ou é mentira? Eu tô perguntando. Não tô afirmando. Aquela menina que te engoliu, a Priscila CRF, é a nova técnica do Brasil, né? Fiquei sabendo. ela falou aqui. Ok, Benja. O Felipe Facincani disse igual o Diego numa mídia social. O Fox Sports Rádio é muito bom. Mas quando eu não vou, o programa perde muito sem a minha presença. Eu disse isso. Não, ela falou isso. Tô só perguntando. Não prova, ué. Não, eu tô perguntando. Ninguém tá acusando. Prova. Não disse isso, prova. Você falou isso Não, também? você não disse, mas pensou. É isso que ela tá fazendo. A leitura dela é O essa. programa perde muito sem um cara como eu. Você falou isso? Prova, nunca falei isso. Então Não, tá bom, a já gente pensou? acredita em Fazendo a você. barba. Fazendo a barba de manhã. Eu vou fazer uma Você no banheiro, no vaso, sentado. Você nunca Você pensou nisso? acredita? Eu acredito. Se ele acredito falou, nela. o Facincani é mentiroso. É? Não, eu acredito Não, eu nela. acredito nela. A leitura dela, porque a nossa telespectadora, ela não tem, às vezes, ali... Como a gente pode dizer, a gente tá sob pressão pessoal, aqui, Pascoal. A gente tá sob pressão, a gente não consegue analisar muito bem as situações. O telespectador consegue ter esse feeling. Eu acho que ela tem. Ela tem esse feeling. Amigo, a fantasia que você tá de curar hoje, você precisa dar uma Agora, segurada. aqui, ó. Agora, No banheiro você nunca pensou? O Fábio, o São Nossa, Paulino, melhor tá, da bancada arroba aqui. São Paulino. Eu penso em você quando eu tô fazendo o número 2. Benja. Tá falando uma coisa aqui, Tá vendo? Segura o mano aí, tá vendo? Tá vendo? Isso mostra. Não, tá louco. Aí, ó, tá vendo? Ó, isso mostra que a Chato, cara. telespectadora Você tá tinha louco pra razão. ouvir uma besteira dessa, aí sabe? Aí, ó, tá vendo? A telespectadora tinha razão. 5 Tá minutos vendo? fora. Aí, ó, a telespectadora, Vai parabéns, pensar qual é o lá nome da no moça? Vamos falar, gente, vamos falar sério. Eu falei sério. Não, mas ele tá brincando, não é Eu pra também falar tô isso de brincando. final. Você não pode Não, não ofender tá, o não, cara não dessa tá. forma. Claro, Você tô não tá, Nazário, o mil telespectador vezes tem que eu razão. penso em você Não, para o hoje número eu vou 2, manter o Olha lá, nível. a telespectadora tem razão. Por favor, vamos manter isso. Foi mal nessa. Qual que é o nome dela? Eu quero pra... Priscila Priscila, CRF. estou contigo. E pode mandar mais tweets, porque você tem sempre razão, Priscila. O São Paulo, arroba São Paulino TAP. falou. Ô, Benja, pergunta pro Sormani qual o absurdo o OP falar que o São Paulo vai vencer. Até parece que o São Paulo é um time da Série C, Sormani. Não, o que eu acho... Você foi muito veemente contra ele. Ele se baseou na estatística. Eu fui contra a veemência do Pascoal, só isso. São Paulo pode ganhar? Pode, claro que pode. Agora já pode. Agora, o Ah, São antes Paulo não vai podia. ganhar? Eu não afirmo Pra isso. mim, o São Paulo é o Não, jogo favorito. absolutamente igual. Ele vai ganhar, vai ganhar o jogo. com base no quê que eu vou afirmar? No meu feeling. Ah, bom. É feeling. No passado Agora, recente dos dois. no passado recente, a gente viu aí. O São Paulo fez 3 gols no Palmeiras e tomou 18. Não. Passado Nunca recente ganhou lá. dos 2 últimos Ah, jogos. Veja aí os que 3 é últimos isso? jogos. O que está acontecendo. vamos ouvir São Paulo é o- invicto no Campeonato Brasileiro. ouvir- São Paulo tem uma marca tem 8, impressionante não, jogando em tem casa. só vários argumentos que pode ganhar. Vamos Por ouvir favor. o Nenê. Vamos ouvir o Nenê. Nossa. Foi bom, porque vamos ouvir o Nenê. Ridículo isso. Você calma, hein? Um abraço, Paulo Nunes, está nos assistindo aí. Paulo Ele Nunes? mandou um recado pra mim, negócio de Tá com empresário do tempo, hein, Paulo Nunes? Não pode assistir. Tá Tá aposentado. mas ele me xingou também. O seu M, ele falou. Ô, louco, mas ele falou Não sério. falou nenhuma mentira. Upa, o Facincani tá. Hoje ele tá, hein?
ele é rancoroso, mas não adianta, eu e o Mano somos fechamento. Pois não é, adianta, eu, não adianta. você e a Priscila. Pri, um beijo pra você, Pri. Vamos ouvir o Petros e o Nenê falando sobre o clássico contra o Palmeiras sábado. Nossa, que criança chata. Isso de coisa de momento não importa. Quem tá melhor ou não, importa. Clássico é clássico e a gente vai jogar fora, um jogo difícil, mas com certeza a nossa confiança tá importante e a gente sabe o que a gente pode conquistar e vamos em busca do resultado positivo lá dentro, em busca dos 3 pontos. Os tabus existem para serem quebrados. Talvez seja uma das principais equipes do nosso país, a equipe que investe muito, é uma equipe que já está junta há muito tempo. Ainda somos uma equipe em formação. O treinador tem apenas, se não me engano, aproximadamente 16 jogos, e isso representa 60 dias, nem 65 dias mais ou menos. Estamos felizes pelo desempenho. É um jogo importante, mas não vamos dar nada mais do que os outros. É mais uma final, a gente tem encarado assim todos os jogos, valem os mesmos 3 pontos, com uma conotação um pouco diferente para o torcedor. A gente os respeita, mas sabemos do nosso potencial, do nosso momento e por que não aproveitar esse bom momento e vencer o jogo. Tá aí o Petros calando o Pascoal. Não, calando os tabus estão aí para serem quebrados. Bom, então vamos ver amanhã quem tem razão amanhã. Então, jogão no Allianz Parque. Palmeiras e São Paulo. Fábio ou Sormani? O Santos vai de mal a pior. Péssimo. O Santos perdeu ontem de novo, 2-0. Assistiu o jogo, em nenhum momento o Santos mereceu vencer o jogo ontem. O Atlético Paranaense foi muito melhor que o Santos. Muito melhor que o Santos. Agora, preocupa esse Santos, hein? Então, não tem perspectiva, não? Olha bem. Eu acho que se o Santos não abrir os olhos, ele vai ser rebaixado pela primeira vez na história dele. Mas ainda, mesmo que estamos só na 8ª rodada, mas 7ª é que rodada. a gente sempre fala aqui. Faltam ainda tantas rodadas. O primeiro turno não sei o quê. É assim que começa. É assim